Marcos 11, 15 a 19. Diz assim a palavra. Vieram a Jerusalém, e está a falar de Jesus e dos discípulos, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. A mensagem que eu vos quero pregar, ela tem um título que é Jesus parte coisas. Porque Jesus, como nós já vimos, ele vai partir coisas agora. Agora, não te esqueças daquilo que foi falado na semana passada. Eu vou fazer um contexto rápido acerca da semana passada, porque na semana passada nós tivemos do verso 12 ao verso 14, do capítulo 11. E Jesus o que é que tinha? Na semana passada vimos que Jesus estava com fome e ele tinha a expectativa de que ia o quê? Ia comer. Ele não comeu. E uma das coisas que eu vos disse a semana passada é que é importante ligar o que aconteceu entre os versos 12 e 14 ao que vai acontecer agora. Porque a fome de Cristo por figos maduros, vimos na semana passada, ou por figos, é semelhante à fome que Jesus agora vai revelar no templo. Porquê? Jesus no templo vai ter uma fome de louvor autêntico que não vai encontrar. E Jesus, vimos na semana passada, ele teve na figueira uma fome por um figo real que pudesse trincar. Portanto, Jesus continua a querer trincar coisas e não consegue. E é importante estabelecer esta ligação, porque permite-me usar esta expressão. Jesus quer mostrar os dentes, ele quer trincar alguma coisa no nosso louvor, na nossa vida. E, portanto, nesse sentido, apesar de a circunstância ter mudado bastante, é o que está em causa aqui, é a fome que Jesus tem. E permite-me começar por dizer desta maneira: Jesus tem fome da tua vida. Jesus tem fome da tua vida. E gostaria que, à medida que nós avançássemos no Evangelho, tu fosses compreendendo que Jesus tem fome que a minha vida sirva para ele se alimentar. Quero usar esta analogia com cuidado, mas quero usar. Jesus tem fome para comer alguma coisa da nossa vida. É interessante porque está ligado à mensagem que o Newton hoje pregou lá para nós na Lapa. Quando nós falamos na prática, no fundo é disto que estamos a falar. É uma fé que não é apenas de ouvir no sentido de uma fé de fala apenas, um discurso. Não, Jesus tem fome e é a nossa prática que nesse sentido vai alimentar a fome. Sabemos, vimos a semana passada, que dia é este da semana, calcula-se, porque ele não diz aqui, mas calcula-se que dia era este. Estamos a falar na última semana antes da morte de Jesus, que dia era este? Segunda-feira de manhã. Lembra-te, quando estiveres a ter uma má segunda-feira de manhã, lembra-te das segundas-feiras de manhã que Jesus tinha, ok? Não é nada de novo, Jesus passou por isso. Aquela segunda-feira de manhã difícil, ele teve fome e não comeu. E agora ele vai chegar ao templo. É possível, já partilhei isto convosco na semana passada, mas é possível até que eles estivessem a acelerar um pouco o passo para chegarem a tempo do sacrifício matinal no templo, que era por volta das 9 horas. Uma das coisas que eu gostaria, já o fizemos no passado, quando começámos, curiosamente, há um ano e tal, quando nós começámos a preparar a reunião que viria a dar origem a esta, aqui em Algés, nós começámos precisamente essa reunião às 9. E em Portugal, quando há cultos às 9, os portugueses dizem: uau, é cedo às 9. Eu sei que noutros países, e agora os irmãos do Brasil não me deixem mentir, mas nos Estados Unidos há cultos às 8, às vezes, começam às 8. No Brasil também é possível haver cultos às 8? Portanto, já pensaram? Portanto, quando vocês vão às 10 e é tão difícil acordar,
Não se queixem. Aqui este sacrifício era às 9, o que significa que tudo isto que tu viste, que já aconteceu semana passada, aconteceu provavelmente antes das 9 da manhã. E Jesus estava com fome, não comeu, e agora vamos chegar ao lugar. Volta aí ao verso 14. Desculpa, 15. Vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Já lá vamos. Vamos primeiro ao lugar. Estaríamos no pátio dos gentios do templo. Pátio dos gentios, porquê? Porque os não-judeus podiam entrar nesta parte e poderiam até oferecer os seus próprios sacrifícios. Deixa-me descrever-te rapidamente qual é que era o cenário daquele lugar onde eles chegaram. Porque se tinha estabelecido naquele lugar, nesta parte do pátio dos gentios do templo, uma espécie de mercado. Já funcionava um pouco, de facto, como se fosse um mercado, que proporcionava a venda de vários materiais para os sacrifícios. Sabes que tipo de materiais é que podiam ser usados em sacrifícios? Por exemplo, incenso, óleo, vinho, animais, como essas pombas que vão ser referidas no verso 15, entre outros. E isto tornava, uma vez que havia um pequeno mercado a funcionar lá, o que é que tornava essencial que se usasse o quê? Se há um mercado, o que é preciso usar? É dinheiro. Então, para ser usado dinheiro, na prática era preciso haver câmbio. Porquê? Porque estamos a falar no centro do Israel daquela altura, Jerusalém. Portanto, havia muita gente a chegar lá, não só judeus, gentios, como já vimos agora. E, portanto, os gentios, quando chegavam com dinheiro estrangeiro, não era o euro, nem a zona, nem o espaço Schengen, né? Espaço Schengen. Portanto, havia a necessidade de que aquelas coisas se pudessem adquirir, houvesse também a necessária troca da moeda. Existia até um imposto anual do templo, de meio shekel, que em conjunto com todas estas compras tinha de ser pago na moeda local. Então, todos os que chegavam com moedas de Roma, todos os que chegavam com moedas gregas, ou todos os que chegassem com outra qualquer moeda, dependiam dos cambistas que lá estavam. Além do movimento económico que isso provocava, a oportunidade para a fraude também existia. Talvez uma comparação simples seja esta. Tu chegas pela primeira vez a Portugal, ao aeroporto. Se não fores cuidadoso, o que é que te pode acontecer logo ao saíres do aeroporto? O que é que pode acontecer logo ao saíres do aeroporto, se não fores cuidadoso? Roubado como? Taxista, era isso. Michel está a pensar bem, é isso. Se não tens cuidado, apanhas um táxi. Atenção, hoje até mesmo o Uber. Há gente aí a ser enganada com Ubers. Portanto, o ponto é este. Quando tu chegas a um lugar que não dominas e que, por exemplo, tens uma moeda diferente, tu não conheces e não só podes participar no mercado normal, mas podes participar na fuga ao mercado. O que fazia com que, além da confusão toda daquele mercado funcionar bem, havia a oportunidade de fazer aquele mercado funcionar mal. Havia muitos enganos, havia muita gente a ser enganada naquele contexto. Adiciona a isto um detalhe, que eu acho um detalhe interessante. Sabem, o templo estava a meio caminho entre o centro da cidade e o Monte das Oliveiras. Então o que é que havia gente que fazia? Imaginem lá, só para verem bem a confusão que aquele templo era. O que é que as pessoas faziam? Se o templo estava a meio caminho, o que é que elas faziam com o templo? Elas usavam o templo como atalho. Então isso significava que além da confusão que tu já tens por causa da compra, da venda, da compra certa, da compra errada, dos animais, dos produtos, havia pessoas que simplesmente atravessavam porque iam a caminho de um lado para o outro. Aquilo era usado como atalho. E muitas pessoas, ao usarem aquilo como atalho, reparem, vivia-se num mundo diferente, as pessoas carregavam muito mais coisas do que nós hoje precisamos carregar, mas havia pessoas que passavam a carregar utensílios, coisas que não tinham nada a ver com o templo. Imagina, tu tinhas saído de casa com um vaso qualquer, com uma ânfora qualquer, e então passavas com aquilo. Portanto, a pessoa servia-se do templo para atalhar. Não era que ela fosse ao templo, estava só a usar o templo como atalho, e às vezes carregava as suas tralhas consigo. Portanto, era de facto uma verdadeira confusão. Por isso é que são mencionados aí no verso 16 estes utensílios. Nós temos aqui um palco perfeito para a confusão que já existia, e agora repara, o que é que Jesus vai fazer com a confusão? Vai aumentá-la.
Jesus, sabem aqueles incêndios que se combatem com uma explosão? É assim que Jesus vai fazer. Às vezes há incêndios que se extinguem com o uso de fogo. E é um pouco isto que Jesus vai fazer, no sentido em que a confusão está instalada e Jesus ainda vai aumentar a confusão. Só que Jesus vai aumentar uma confusão boa. Porquê? Voltando ao verso 15. Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendem pombas. Ele começou a expulsar as pessoas que ali vendiam, mas não eram só as pessoas que ali vendiam, eram as pessoas que ali compravam também. Porque às vezes a nossa cabeça fica mais Jesus expulsou os vendilhões, mas Jesus também expulsou os clientes dos vendilhões. Porque às vezes nós somos bons a apontar o dedo aos vendilhões, aí andam a fazer negócio. A questão é que eles não fazem negócio sozinhos. Se nós aumentarmos o negócio, significa que também fazíamos parte do grupo que era expulso. E nós gostamos de pensar só, não é só quem está a ganhar. Não, mas Jesus expulsou quem estava a ganhar com o negócio e quem estava a perder com o negócio. Jesus expulsa esta gente toda. Ela derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e impede... Reparem, isto é mesmo para a imaginação, porque o texto não nos dá detalhes. Mas imaginem, Jesus no meio daquilo tudo, a acabar com aquela brincadeira e até a acabar em impedir que as pessoas atalhassem. Ninguém mais passa. Não passa mais ninguém para lado nenhum. Portanto, imaginem o cenário que fica quando Jesus toma uma atitude tão drástica como esta. E se nós recordarmos que no Evangelho de João, no capítulo 2, é relatada uma purificação do templo, no início do ministério de Jesus, vemos que provavelmente era a segunda vez que isto estava a acontecer. Se vocês forem ao Evangelho de João, não precisam de ir lá, mas há uma purificação no início do ministério de Jesus. Portanto, considera-se que não foi a única vez que aconteceu. Portanto, terá acontecido uma no início e outra no fim. Agora, eu queria só sublinhar este aspecto antes de avançarmos. Jesus expulsou as pessoas que estavam a fazer dinheiro com a igreja, mas Jesus expulsou as pessoas que estavam a dar negócio também. Portanto, lembra-te, não é só os vendedores que são expulsos, os compradores também. Porquê? Porque muitas vezes a nossa tendência é dizer, eu fui lá, a um sítio qualquer, que hoje já não achamos que é um sítio assim tão bom, e fui enganado. Quando dei por mim estava a comprar o óleo da bênção, e depois já não era o óleo da bênção, depois era o livro do pastor, o pastor fez promoção do seu livro durante o sermão, e eu comprei aquilo tudo. É um bandido, são os bandidos lá na igreja. Se tu participares, tu fazes parte. Okay? Atenção, eu dei este exemplo intencional do livro, porque volta e meia eu faço publicidade aos meus livros durante a mensagem. Portanto, eu acredito que não estou nesta posição aqui, mas olha, se eu estiver, estás tu que compraste o livro também. Vocês percebem a ideia? Estamos juntos, não é? Estamos juntos nisso. O que é importante é tu não te colocares fora da fúria de Jesus. E eu sei que dizer uma frase destas pode não ser muito animador, mas não te coloques fora da fúria de Jesus. E Jesus, reparem como ele vai purificar. Não consentia, verso 16, que alguém levasse algum vaso pelo templo e os ensinava dizendo, verso 17, não está escrito a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Repara, Jesus purifica o templo pela força física. Jesus usou a força física. Portanto, nós podíamos dizer, quer dizer isto com cuidado, mas tu tens a Bíblia à frente. Jesus foi violento no sentido em que, de facto, ele derrubou. Ele não chegou aos cambistas, ele não disse, olha, eu posso atirar a vossa mesa ao chão? Ele não pediu autorização. E, nesse sentido, ele teve uma atitude violenta. De facto, ele empregou a sua força física. Mas eu quero-te lembrar uma coisa muito importante, que às vezes não é imediata quando nós lemos neste texto. Porque Jesus está a purificar o templo com gestos violentos, mas Jesus está a purificar o templo com as palavras que está a dizer. E isto é muito importante, porque é a palavra o fundamento daquilo que Jesus está a fazer, porque ele está a invocar as Escrituras e ele está a perguntar, então, mas as Escrituras não dizem que a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? A verdadeira pureza de uma comunidade espiritual não se faz acontecer só através de gestos físicos, se for necessário que eles aconteçam. Faz-se acontecer pelas palavras. É a palavra que purifica a comunhão espiritual.
Portanto, essa é uma das coisas que eu quero que tu penses, porque nós geralmente ficamos, sem dúvida, mais impressionados pela força física que Jesus empregou neste episódio. Mas ele empregou também a força da sua palavra, que neste caso correspondia às Escrituras. Porquê que é importante eu dizer-te isto? Porque se tu escolheres um lugar de adoração com base noutra coisa qualquer que não a palavra de Deus, não pode estar à espera que esse lugar se reja pela palavra de Deus. Compreendem a ideia? Atenção, isto é para qualquer pessoa pôr a mão na consciência. Muitas vezes aquilo que mais nos atrai numa igreja, numa comunidade espiritual, não é a palavra. São as outras coisas que em grande parte podem fazer lucro. E agora não estou a pensar lucro a nível de negócios. Mas estou a pensar coisas que tu olhas e vês aquilo a acontecer. Alguma coisa está a acontecer ali. Independentemente de ser dinheiro ou não. Aquilo que muitas vezes nos atrai a uma comunidade espiritual é uma aparência de que há retorno lá. De que há lucro. De que se eu for lá, vou sair a ganhar também. Bem, eu espero que ninguém venha a Algés com a ideia, eu vou a Algés porque não saio a ganhar com nada, não é? Quando lá vou. Eu espero, aliás, deixa-me dizer isto, e estou a pensar sobretudo aqueles que vêm de um contexto batista como o meu, eu gostava que em qualquer coisa que seja a iniciativa desta Igreja Futura em Algés, de que as pessoas venham cá porque sentem que ganham quando vêm cá. Okay? Eu não quero dar aqui uma ideia de miserabilismo. Eu gosto da ideia, como pastor aqui, de que a pessoa queira vir cá porque vale a pena vir cá, porque sai melhor daqui do que quando entrou. Okay? Não há nada contra isto. Mas tendo afirmado isto, eu quero que tu penses nisto ao mesmo tempo. Se não for a palavra o centro do que acontece numa comunidade espiritual, não te queixes quando o resultado for a ausência dessa mesma palavra. Compreendem a ideia? Portanto, tem de facto de ser a palavra, e é por isso que Jesus chega ao templo e usa a palavra para restituir aquele lugar de adoração ao seu propósito original. Agora, também eu quero dizer-te isto com franqueza. Há comunidades espirituais que nunca começaram na palavra e que nunca vão terminar na palavra. E aí, atenção, não estou a falar agora para ninguém no sentido em que estamos todos aqui em Algés, identificados, no sentido em que estamos aqui. Ninguém nos obriga a estar cá. Mas uma das coisas que eu gostava que todos nós pudéssemos pensar é que se aquilo que nos atrai a algum lugar não for a palavra, não fiques à espera que miraculosamente de repente a palavra nasça lá, quando não foi isso o início da atração que te levou a esse lugar. E também é por isso, nós sendo jovens, eu sou dos mais velhos que aqui está, mas também permitam-me dizer assim, não me levem a mal, há tempo para tudo debaixo do sol. E há tempo para nós procurarmos uma comunidade espiritual porque a palavra está lá, independentemente das outras coisas. Mas porque a palavra está lá. Porque foi isso que fez Jesus purificar aquele lugar. Foi o facto daquele lugar encontrar a sua razão de ser naquilo que a palavra no Velho Testamento diziam. Agora repara como é que isto vai terminar. Vai terminar de uma maneira que não é nova para nós. Escribas e os príncipes dos sacerdotes, príncipes, quando vês a palavra príncipe, pode ser por simplesmente os principais, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. É a primeira vez que aparece esta ideia da solução final, permitam-me dizer assim, em relação a Jesus. Quando é que foi a primeira vez que apareceu? Lembram-se? Agora é mesmo para aqueles que... Para aqueles que se lembram. Qual foi a primeira vez que apareceu esta conspiração contra Jesus? Folheia a tua Bíblia, procura. Foi? Não é quase, não é do paralítico? Está quase, está a aquecer, um bocadinho mais à frente. Cura do homem da mão mirrada, no capítulo 3. Não está longe, vocês falaram no capítulo 2, mas é na cura do homem da mão mirrada. E lembram-se, provavelmente, eu acho que não sei se fui eu que preguei esse texto,
Mas na altura aquilo que nós costumamos notar é que ainda agora o Evangelho começou e já existe uma tramóia, já existe uma conspiração contra Jesus e mais uma vez vocês encontram-na aqui. E mais uma vez, reparem na tramóia, ela é feita por quem? Os escribas e os principais dos sacerdotes. Isto significa que há desde os, vamos dizer assim, os religiosos mais populares. Quais eram os religiosos mais populares naquela altura? São os fariseus. Eu sei que nós crescemos a ouvir as histórias de Jesus contra os fariseus e às vezes esquecemos de que os fariseus eram os mais populares. Porquê? Porque os fariseus eram o pessoal do povo mesmo. Quando pensamos nos sacerdotes, não são os fariseus, geralmente são os saduceus ou chamados muitas vezes herodianos, porque são os religiosos da elite. Permite-me fazer esta comparação. Nós já noutras ocasiões a fazemos. É a mesma coisa que tu pensares, vamos dizer assim, bem, quero ser cuidadoso, mas vou aqui usar uma linguagem ideológica, que é anacrónica, porque esta linguagem não existia há 2000 anos. Mas nesse aspecto podia ser, os fariseus às vezes é o povo, saduceus é a elite. Agora esta é a leitura minha, não precisas de concordar comigo, mas tentando aplicar isso à nossa realidade evangélica em 2024, os fariseus é assim aquele pessoal mais à direita. Não é? Aquele pessoal mais à direita, no sentido mais zelosos. Isto é pão, queijo. É tudo preto e branco. Vamos limpar Portugal. Esse tipo de coisas. Estão a ver de... Não, isto andam para aí. Atenção, o fariseu não... Faz a distância. Mas, de certa maneira, era à direita. Não, vamos limpar, é hora de nós... ganharmos o poder nisto e tal, que é um discurso que, atenção, às vezes também pode ser aplicado à esquerda, sobretudo se pensarmos no comunismo mais original. E os saduceus fica assim mais à esquerda, porque no sentido é pessoal que fez cursos superiores, mestrados e doutoramentos, que quando fala o pessoal não percebe muito bem, devem ser inteligentes, porque eu não percebi o que é que eles disseram, percebem? E então o ponto desta comparação é, quer uns, quer outros têm uma coisa em comum. Eles odeiam Jesus mais do que se odeiam uns aos outros. Mas permite ter esta analogia com cuidado. Imagina que tu tens o pessoal do Chega. E eu não estou a falar de política. Por acaso disse o nome de um partido, mas eu não estou a falar de política. Imagina que tens o pessoal do Chega. Geralmente o pessoal do Chega dá-se bem com o pessoal do Bloco de Esquerda. Não dão. Mas permite-me esta analogia. Eles odiariam mais Jesus do que se odiavam uns aos outros. E já agora que comecei este caminho, eu não devia ter aberto, mas agora já foi. Mas deixa-me dizer, é por isso que nós cristãos, ainda por cima sendo batistas, somos muito cuidadosos com as questões políticas. Porquê? Porque Jesus conseguiu uma grande convergência política, um grande consenso entre a esquerda e a direita, contra ele. E por isso é que a ideologia para nós... Atenção, eu não estou a dizer que é tudo igual. Okay? Eu também tenho a mania que percebo de política e tenho as minhas discussões. E também tenho as minhas preferências e a minha posição. Mas nós não confiamos na política, porque até as pessoas que são guiadas por política, quando se odeiam umas às outras, conseguem odiar ainda mais Jesus. E mais uma vez tu vês isto a acontecer aqui. Ok, quero aplicar este texto a nós, em 2 pontos. O assunto principal da purificação do templo não é a aversão de Jesus à atividade económica. Isto agora vai soar ideológico e político outra vez. Mas o ponto não é que Jesus e os cristãos sejam contra a atividade económica. Por exemplo, quantos aqui é que são... Bem, não vou fazer esta pergunta, senão era uma pergunta parva. Mas imagina que tu tens o teu negócio. Não leias mal a purificação do templo. Deus não é contra o negócio em si. Se tu tens o teu negócio... Dá o melhor no teu negócio, ganha o teu dinheiro. Não é a ideia que Jesus apanhava o caminho para a tua empresa, para o teu negócio e ia lá tirar a caixa registradora para o chão. A ideia não é essa. Portanto, o ponto fundamental aqui não é uma aversão que o cristianismo tem ao negócio, mas é verdade que o negócio muitas vezes é aquilo que se mete na frente para que o louvor não seja a coisa mais urgente da nossa vida. Portanto, o assunto principal da purificação do templo não é uma aversão ao negócio, mas é uma urgência do nosso louvor. O apetite que Jesus tem mata-se na nossa vida, no louvor que nós lhe prestamos. O caráter mais prático da nossa vida, como o Newton pregava esta manhã lá na Lapa, o caráter mais prático da nossa vida é a adoração a Deus.
Por isso é que tu podes dizer muito acerca da vida de uma pessoa a partir do desejo que essa pessoa tem de adorar ou não. E agora não estou a falar adorar apenas período de louvor, durante o culto. Não, adoração no sentido global. Jesus quer adoração. Ele quer trincar o nosso louvor. Jesus teve fome diante da figueira de comer um figo. Não pôde. Jesus vai, ainda por cima, como sabes, a figueira tinha uma conotação importante porque para Israel era muitas vezes o símbolo do próprio país. Não é? Porque é uma árvore especial no contexto do Médio Oriente. Jesus teve fome na figueira com o figo que não comeu. Jesus vai ao templo, que é o lugar da vida, da adoração, e não encontra nada para trincar. Pelo contrário, volta a passar fome. Como é que tu aplicas isto à tua vida? Tu tens de ser um adorador de Jesus. Adorar Jesus tem de ser a primeira coisa na nossa vida. Não pode vir atrás dos negócios, não pode vir atrás da nossa profissão, não pode vir atrás de nada. Agora, a segunda aplicação que eu quero fazer e última é que se Jesus expulsou do templo os vendilhões, muitas vezes nós passamos pela tentação de querer expulsar de nós o templo. Vou voltar a repetir. Se Jesus expulsou algumas pessoas do templo, muitas vezes nós somos pessoas que queremos expulsar de nós o próprio templo. Preciso fazer aqui um esclarecimento. A igreja hoje não é igual ao templo naquela altura. Porquê? E agora gostava de ouvir aí uma resposta espetacular por parte da congregação. Porquê que ir à igreja não é a mesma coisa que ir ao templo? E, por exemplo, nós geralmente não usamos a expressão templo para falar da nossa igreja, apesar de se alguém usar não vai receber nenhum castigo por causa disso, naturalmente. Mas qual é a diferença entre tu ires hoje à igreja e naquele tempo se ir ao templo? O véu foi rasgado porque, na prática, o verdadeiro templo, Filipe, é o próprio Jesus. Portanto, nós, nesse sentido, deixámos de ir ao templo porque o templo é Jesus. Por isso ele tinha dito que em 3 dias o que é que ele era capaz? Destruía-se e o templo vinha de novo. Estava a falar acerca da sua própria morte. Portanto, quero começar por fazer esta separação para terminar rapidamente dizendo que, quando nós falamos no templo, nós não estamos a falar exatamente na igreja. Mas deixa-me usar agora falar num templo num sentido mais vasto do lugar de adoração. Porque há pessoas que, de facto, andam a expulsar-se a si próprias do lugar da adoração. Há pessoas que se andam a expulsar a si próprias da comunidade que a igreja é. Aliás, no Brasil o termo é mais usado, né? E tem uma certa graça quando é usada a ideia do desigrejado, né? O desigrejado, o crente sem igreja. Já há uns tempos, nós lá na Lapa falámos acerca disso. Há um sermão que não foi pregado assim há tanto tempo que se chama O Crente que Não Vai à Igreja. Tu podes ouvir, onde nos dedicamos mais tempo a falar acerca disso. Mas eu gostava só de te dizer algumas últimas coisas para terminar acerca de tu não expulsares o templo de ti. E agora estou a falar do templo, não no sentido teológico que o templo tinha, mas no sentido da presença de Deus, a presença da comunidade de Deus. Nós precisamos da comunidade de Deus, porque esse é o plano de Deus para nós. É verdade que nós, evangélicos, enfatizamos que aquilo que nos salva não é a igreja. Nós não somos católicos também por isso, porque os católicos, em grande parte, equalizam a igreja com Cristo. Ou seja, para a Igreja Católica, em grande parte, a Igreja Católica é a continuação do quê? Agora, esta é mesmo para quem sabe. Para a Igreja Católica, eu sei que nós crescemos no meio católico e muitas vezes não percebemos nada de catolicismo. Julgamos, percebemos, mas não percebemos. Mas em grande parte o catolicismo acha que a Igreja é a continuação do quê? Que, por exemplo, essa é uma divergência que nós temos com os católicos. A Igreja é a continuação do quê? Eu vou-te dizer, no catolicismo a Igreja em grande parte é considerada a continuação da encarnação de Jesus. Jesus está à direita do Pai, a Igreja Católica acredita nisto, mas estar na Igreja é estar com Cristo. Porque a Igreja Católica para o catolicismo é o lugar onde o próprio Cristo está. Por isso mesmo, o centro da missa é tu comeres do próprio Cristo, porque Cristo está mesmo lá, não é uma ideia, um símbolo ou um memorial. Jesus está mesmo lá fisicamente. Não quero atrapalhar muito isto, mas para tu perceberes as diferenças. Os evangélicos, os protestantes, nós não vemos bem a coisa da mesma maneira. Nós acreditamos que existe alguma descontinuidade entre Cristo e a Igreja. Foi isso que, em grande parte, levou Lutero a queixar-se e a provocar a reforma protestante. O que é que isto significa? Tu podes estar na Igreja, mas podes estar na Igreja sem Cristo. Por isso nós acreditamos que é só pela graça que somos salvos, nós não somos salvos pela Igreja. Claro que um católico também não vai dizer que é salvo pela Igreja, mas em grande parte ele acredita que a presença institucional na Igreja salva.
Okay? Porquê é que eu estou a trazer estas coisas todas? Porque nós caímos, de facto, às vezes num extremo de reação ao catolicismo, em que desvalorizamos a Igreja como se fosse uma espécie de ketchup, se tu quiseres, metes ou não nas batatas fritas. Eu sou crente. E depois tratamos a Igreja na nossa vida como se fosse um extra. Posso ou não posso? Deixa-me dizer, não expulses o templo da tua vida pelo facto de Jesus ter expulsado pessoas do templo. A Igreja é o lugar onde a salvação se desenvolve. Nós não somos salvos pela Igreja, mas não somos salvos sem ser para a Igreja. E eu quero terminar dando só uma comparação, porque um dos problemas é que, em grande parte, nós olhamos para a Igreja e pensamos, mas a Igreja não é muito charmosa. Ou mesmo quando te parece charmosa, foi charmosa durante 2 anos, depois tu percebeste que eles eram tão maus ou piores do que tu e tu foste lá à tua vida. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, o que é que a Igreja é? E vou dizer uma coisa que aconteceu esta manhã, porque a Igreja é isto. Nesta manhã, quando nós estávamos lá na Igreja da Lapa, foi um tempo de dizer olá ao nosso pequenino Timóteo, que foi apresentado. Foi um tempo de dizer adeus à família Gomes, porque vai viver para outro lugar. E sabem, na despedida, quando a gente se está a despedir das pessoas, às vezes acontecem as coisas mais extraordinárias. Às vezes é uma maravilha quando nos estamos a despedir, às vezes corre mal, as pessoas dizem coisas que às vezes também não são uma grande bênção, não é? Tudo acontece. Nada é tão arriscado como a despedida. Isto é já um aviso para as conversas que o pessoal vai ter a seguir. Às vezes não há nada tão arriscado como aquilo que se conversa depois do culto. Mas, por exemplo, deixa-me dizer-te, uma das pessoas, que não resisto e acho que se aplica aqui este ênfase final, uma das pessoas que no final estava a despedir de mim, ele tinha acabado de ter, isto é literal, vocês também vão, aqueles que conhecem a Igreja da Lapa vão adivinhar quem é, mas ele tinha acabado de morrer um bebê nos braços. Esta manhã. Não é difícil adivinhar, não é? Porque só temos um condutor no INEM, lá, o Hugo. E ele tinha acabado de, numa emergência médica, um parto que aparentemente se despoltou, e ainda chegou, o bebê ainda estava vivo, mas morreu-lhe nos braços. E estava na igreja. Orei por ele. E porquê que eu estou a contar? É óbvio que a gente conta uma coisa desta e nós ficamos impressionados. Aí, pá, isso impressiona e tal. Cai assim uma espécie de solenidade no culto e a pessoa fica meio perturbada. Porquê que eu te estou a contar isto? O que eu te quero contar é que a igreja é isto mesmo. É uma confusão de pessoas que estão contentes, de pessoas que estão tristes, de pessoas que estão arrasadas, de pessoas que estão na vitória, de pessoas que estão na bênção e por aí fora. O plano de Deus para a tua vida foi que a igreja assim acontecesse. E que tu não expulses a presença de Deus livrando-te da presença dos homens. E eu gostava de fazer esta ênfase porque nós estamos, como o Newton mencionava, há um mês de passos importantes de fé que vamos ter de dar em relação a esta igreja. Não queiras retirar-te do lugar da adoração. O lugar da adoração não é nenhum filme de Hollywood. O lugar da adoração junta pessoas que às vezes estão nos extremos, nos antípodas uns em relação aos outros, pela sua experiência e por aquilo que viveram durante a semana. Mas é o lugar onde Jesus está a ser afirmado. É o lugar onde Jesus está pela presença do Espírito. Não há lugar melhor do que a igreja. Não faças do facto de Jesus ter expulsado algumas pessoas do templo uma razão para tu expulsares o templo de ti, porque o templo é a presença de Jesus e a presença de Jesus, pela graça de Deus, está na igreja. Querido Deus, obrigado por este dia, obrigado por estas pessoas, obrigado por este momento na história de cada um de nós, obrigado pela tua palavra aberta para nós, obrigado pela saúde que nós podemos gozar para estarmos aqui nesta hora, obrigado pelas forças que nos tens dado, obrigado pela saúde até também nas nossas emoções, para podermos estar aqui, na nossa cabeça. Senhor, nós de facto reconhecemos, confessamos que ficamos preocupados e assustados e ansiosos e não contamos com a calma devida as bênçãos que Tu nos dás, Senhor. Ó Senhor, o que nós queremos pedir nesta hora, ajuda-nos a ter um compromisso contigo que se vê na vida da igreja, Senhor. Nós confessamos que idealizamos muitas vezes aquilo que a vida da igreja é,
esquecendo que nós falhamos e que as igrejas falham também. Ó Senhor, mas nós sabemos que o teu plano é o de provocar uma multidão cada vez maior redimida por Jesus. E nós queremos fazer parte desse plano. Agradecemos de uma maneira especial neste domingo, porque uma das bênçãos deste domingo, Senhor, ao ouvirmos o Newton ter pregado lá na Lapa, foi olharmos para o exemplo desta família, os passos de fé que está a dar. Pensamos também no João e na Giovana, o compromisso que estas famílias têm não só com a Lapa, mas com a Algés. Sonhamos com daqui a um mês podermos dar passos de fé. Senhor, nós contamos contigo. Nós contamos contigo porque Tu és o único que nunca falha. Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe para um resto de dia que seja de descanso, como Tu planeaste. Oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém.